Olá, me chamo Guilherme Esperandio e hoje apresentarei o meu trabalho de doutorado que é intitulado A Caracterização de Parâmetros Enzimáticos de Cocultivos de Trichoderma rhizae Ruth C30 e Aspergillus niger. Basicamente, o nosso modelo econômico atual ele se baseia nas refinarias de petróleo. Essas refinarias são altamente poluentes e trabalham em cima de um combustível que é não renovável. Um dia, esse petróleo vai acabar. Então, nós temos uma alternativa a isso, que são as biorefinarias. Biorefinarias são plantas industriais, ou são um tipo de fábrica que consegue utilizar resíduos renováveis, materiais renováveis, para construir materiais de maior valor agregado, como por exemplo biocombustíveis ou químicos de base. Dentre esses materiais que podem ser usados, nós temos os resíduos agroindustriais, que podem ser quebrados por enzimas de micro-organismos transformados em açúcares fermentescíveis e esses açúcares serem fermentados a produtos de maior valor agregado. Então, um grande problema que nós temos nessa indústria é o gargalo tecnológico das enzimas. A parede vegetal é difícil de ser quebrada e nós precisamos de diversas enzimas que têm um custo elevado para conseguir efetuar essa hidrólise da parede celular e liberar esses açúcares fermentescíveis. Então, nós precisamos de diversas enzimas, que nós chamamos de enzimas, são enzimas ativas em carboidratos, e os micro-organismos são a principal fonte dessas enzimas. A ideia desse trabalho é usar diferentes setups, diferentes tipos de cultivo entre o Aspergillus niger e o Trichoderma rhizae Ruth C30, para ver qual é o efeito do cocultivo na produção enzimática e se isso é mais vantajoso do que as respectivas monoculturas. Então, aqui nós vamos avaliar tanto a questão do niger quanto o Ruth C30, quando eles são inoculados ao mesmo tempo, e também com diferenças de intervalos entre inoculações. Então, como nós podemos ver aqui na tabela, nós vamos ter tanto o niger sendo inoculado primeiro, esperando 24 horas, e depois inoculando o T. rhizae, a mesma coisa sendo feita, porém com 48 horas de intervalo, e depois o contrário. Inoculamos o Trichoderma rhizae, esperamos 24 ou 48 horas e depois inoculamos o niger. Aqui nós podemos ver os resultados do perfil enzimático. Foram testadas as atividades CMCase, xilanase, pectinase, mananase, beta-xilosidase, arabinofuranosidase e beta-glicosidase. O que nós podemos ver? Que cada uma das suas formulações ela vai ter um perfil diferente. Então aqui nós estamos olhando para o experimento onde primeiramente foi colocado o Aspergillus niger e aí 24 horas depois, em amarelo, 24 horas depois, a gente colocou o Ruth C30, depois em azul, xizinho azul, também a mesma coisa, foi colocado a niger, 48 horas depois o C30. E os outros pontos são o C30 sozinho, o Aspergillus niger sozinho e o Aspergillus niger e o Ruth C30 inoculados ao mesmo tempo. Nós podemos ver que cada uma das formulações vai gerar um resultado diferente para algumas atividades, enquanto outras são muito iguais, como por exemplo aqui a atividade de xilanase, que ficou bem igual em quase todas as formulações. Aqui é o mesmo experimento, só que fazendo a inversão. O C30 é o primeiro fungo colonizador, seguido depois de 24 horas ou 48 horas pelo niger. E nós podemos ver que o padrão também é diferente, o que mostra para a gente que se você mudar essas características como quem vai ser o inoculador principal, o colonizador principal, e o tempo entre a inoculação do segundo parceiro, ele vai ter um perfil enzimático totalmente diferente. Nesse gráfico, nós temos a avaliação de como a temperatura afeta esses diferentes tipos de extratos enzimáticos produzidos por esses cocultivos. É importante fazer essa caracterização e é algo que geralmente não é feito nos trabalhos de cocultivo. É importante a gente entender como esse extrato bruto se comporta e quais são as características desse extrato bruto. E é isso que nós estamos tentando avaliar nesse trabalho. Então, nós já conseguimos terminar essa parte da temperatura e futuramente, nós já estamos trabalhando na parte do pH. Nós conseguimos publicar duas revisões. Então a gente publicou essa no International Biodeterioration e Biodegradation, fator de impacto 4.07, e também publicamos essa outra revisão no Applied Microbiology and Biotechnology, de fator de impacto 3.9. Então, as conclusões em questão do trabalho é que o monocultivo de Ruth C30 obteve umas maiores atividades de CMC, como é esperado. Ele também obteve as maiores atividades para mananase e arabinofuranosidase. A partir do quarto dia, atividades de xilanase são todas iguais para a maioria, indistinguíveis entre elas para a maioria dos cultivos. Os cocultivos vão se destacar nas atividades de beta-xilosidase e beta-glicosidase. Então, quais são as perspectivas futuras para a finalização do trabalho? Então, a ideia é finalizar a caracterização dos extratos brutos. A gente vai terminar a caracterização em relação ao pH e também iniciar as análises proteômicas.